Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou a Mercedes Goldman, estou encarregada de fazer uma análise da entrevista Speaking Freely, que a Bell Hooks dá dentro do âmbito do Centro da Primeira Emenda, junto com o apresentador Ken Paulson. Bom, inicialmente eu trouxe uma imagem, né, da entrevista, mas eu trouxe também uma imagem que achei na internet, que entendo que faz essa transição do texto que a Bárbara acabou de apresentar, com o texto que, assim, com a análise da entrevista que eu vou apresentar agora. Por quê? Porque essa segunda imagem tem uma imagem do fundo de uma Bell jovem e uma Bell um pouco mais adulta, já com o microfone na mão, né? E aí eu pensava que é um pouco isso, né? Porque o texto da Bárbara é o primeiro texto que ela escreve em 1981, né? E essa entrevista é de 2002, então tem mais de 40 anos entre um espaço e outro, e dá para ver nessa entrevista esse percurso que ela faz, né, nas análises da Bell. Então, como eu falei, a entrevista foi em 2002, no âmbito do programa Speaking Freely, que seria falando livremente. Na apresentação eu coloquei em espanhol e só percebi agora, mas bom, acontece. O programa é conduzido por Ken Paulson. Ken é um jornalista, tem doutorado na área de jurisprudência e tem dedicado a sua carreira para a liberdade de expressão. Então, o seu percurso está envolvido nisso. E a entrevista, ela se dá no âmbito da publicação do livro da Bell Hooks sobre Comunhão, a busca das mulheres pelo amor, que no Brasil foi publicado no ano de 2024 pela editora Elefante. E faz parte de uma trilogia sobre o amor que a Bell desenvolve. Então, ela, na entrevista, é apresentada como escritora, crítica social e autora de muitos livros, que na época ele faz menção de 22, mas a gente vai se adentrar nisso daqui a pouco. Então, eu queria iniciar com a primeira frase dela, logo de cara na entrevista, que ela diz: nós sempre pensamos que nossos heróis relacionando-os à morte e à guerra. Raramente é uma jornada sobre o amor. É uma jornada sobre grandes feitos, tem a ver com conquista e com dominação. Viver como nós vivemos, numa cultura de dominação, e verdadeiramente escolher amar, é heróico. E aqui dá para ver que ela já está mudando o paradigma dos elementos que ela traz. Na verdade, ela está incorporando novos elementos, né? Então, eu trouxe um apanhado dos principais temas que ela trata, e a gente vai tentar fazer análise sobre isso. Então, o primeiro tópico, claro, relacionado ao livro, eu coloquei numa ordem meio que à medida que eles vão aparecendo. No entanto, são temas transversais, né? Ela não só fala do amor no início da entrevista, ela vai intercalando isso ao longo da entrevista, como vários outros temas que a gente vai vendo aqui. Então, ela traz essa questão do amor como uma prática. Então, aí ela vai propor que o amor muitas vezes é mal compreendido e que muitas pessoas confundem amor com dor, o abuso ou maneirismo de afeição, né?
Então, aí ela também, sobre isso, ela faz uma análise que eu achei interessante, que ela diz que muitos de nós fomos feridos de alguma maneira na nossa infância e que precisamos nos apegar à ideia de que alguém nos machuca e também pode nos amar. Eu achei interessante essa reflexão que ela faz sobre ideias confusas sobre o amor que apresenta a partir do livro que escreveu. A outra questão que ela faz que é interessante sobre o amor é que ela diferencia as questões do cuidado e do amor. Então, ela vai dizer na entrevista que o cuidado pode ser um componente muito importante, mas que não é um sinônimo de amor e pode não constituir amor, pode ser só cuidado. Então, também a gente tem que pensar, sim, nisso, perfeito. Outro elemento que aparece transversalmente na fala dela, mas eu trouxe alguns elementos para análise, é a interseccionalidade, né? E ela aborda as questões de raça, gênero, classe, e não vê nada disso de forma isolada, né? Então, quando ela fala sobre poder, sobre opressão, sobre liberdade de expressão, a gente pode entender que todos esses contextos, todos esses tópicos que ela aborda estão sempre marcados pela interseccionalidade, né? Então, quando ela não fala de amor como tema universal e abstrato, mas sim como algo que está moldado por desigualdades sociais. E também ela faz uma observação que muitos autores que tratam do amor sem considerar essas dimensões, o que acaba empobrecendo o entendimento e exclui essas vozes que vivem sobre muitas opressões múltiplas, né? Aí o entrevistador vai perguntar para ela, né? Como por que a perspectiva de Bell Hooks é diferente de outros autores? E ela vai responder assim, interseccionalmente, pode dizer, né? Tipo, então que uma das características de ler Bell Hooks, que aliás, vou fazer um parênteses aqui, ela quase nunca se chama a ela mesma. Ela sempre fala de ela se referindo a Bell Hooks. Fechei o parênteses. Então, que o que ela traz de diferencial é isso, que ela mistura todo a questão interseccional, mas ao mesmo tempo se colocando, né? E ela faz ela comenta, né, da quantidade de livros que ela lê diariamente e que tudo isso, todos esses conhecimentos estão plasmados nos livros dela. Então, que pode ser alguma coisa sobre livros de mistérios, ou que ela lê um livro de não ficção por dia, ou que alguma coisa sobre budismo, e que tudo isso é o que está dentro dos livros dele, que as pessoas até falam, né, para ela, como, você colocou coisas que parecem que nunca foram colocadas como no mesmo lugar, que pareceria que não juntava, que não casava, né? Bom, isso. Outros tópicos que aparecem na entrevista é sobre o mercado de ideias e a visibilidade. O entrevistador vai questionar ela, né? Ele faz uma afirmação, né, da quantidade de livros que ela tem publicado até o momento, que são de 22, e ele vai perguntar se ela não quer ter um best-seller, né, um dos melhores vendidos, se ela não quer ter um filme. E ela responde: eu quero que todos os meus filmes sejam best-seller, ou que sejam um filme. E que para ela a questão mais interessante, né, do best-seller é poder ter a capacidade de espalhar para muitas pessoas
os livros dela, né? Atravessando que os livros dela não são uma questão de raça, né? Então que muitos públicos poderiam ter acesso ao pensamento e que isso é uma ideia que deixa ela bem empolgada. Mas ao mesmo tempo dá para refletir sobre o que significa ser lido, né? Escutado, vender livros, no sentido de alcançar um público. E como isso pode vir ou não a influenciar o conteúdo desses escritos, né? Aí, obrigada. Aí a gente também observa sobre a questão da linguagem, né, e da radicalidade, também sobre este mesmo aspecto, né? E ela vai dizer que ela não tem intenção de suavizar as suas falhas, porque só para dar contexto, o apresentador, ele pergunta, mas você não teria interesse de suavizar sua mensagem para que todo mundo encontre atraente os seus livros? E ela diz que ela não tem interesse nenhum em suavizar o que ela está escrevendo, e que ela é bem preocupada com essa questão da censura, e da censura da imaginação, que começa antes da própria censura, que a gente pode vir a pensar, no sentido de que ela poderia não vir a escrever uma coisa porque alguém poderia vir achar... e que ele escreveu esse livro especificamente, sobre o da comunhão, né? Numa linguagem acessível, pensando num público geral, e ela fala sobre que ela esteve atenta à linguagem, né? Mas ela, ao mesmo tempo, entende isso, né? Que ela teria interesse de que as suas ideias sejam espalhadas e ouvidas, e não só uma elite que estuda no meio acadêmico tem acesso a isso, né? Aí outro item que aparece para análise é sobre o desafio do status quo, né, e as narrativas dominantes, né? Então ela vai dizer que há narrativas que são aceitáveis, e que ela vê isso muito no ensino superior nos Estados Unidos, onde esses estudantes já estão se voltando para o mercado, e que eles sabem que há algum tipo de repressão, dependendo dos tópicos que eles abordem. Então, que para se preparar para ingressar no mercado e para ganhar dinheiro, para ter poder, status, fama, eles devem tratar alguns tópicos, alguns temas, né? Algumas narrativas e outras não. Então, ela vai dizer que nem sempre você pode dizer o que você quer dizer, né? Aí, e que ela é uma voz dissidente não valorizada no país. E ela vai também fazer um questionamento sobre isso. Depois ela vai voltar sobre isso em outro momento, mais adiante na entrevista, mas basicamente ela vai fazer já o primeiro posicionamento dela sobre isso. Também observamos que na entrevista, a partir de uma pergunta que ele faz sobre o questionamento que ela teve a Oprah, alguns movimentos da comunidade afro-americana, e ela vai dizer assim, tipo, que ele vai perguntar, né, se para ela é difícil falar desses assuntos, né? E o tópico que aí sai é o risco de ser mal interpretado, né? Então, que as pessoas perguntam para ela, tipo, por que ela odeia a Oprah, ou por que ela odeia o Spike Lee, mas que, na verdade, ela não tem nada contra essas pessoas, né?
mas que ela está o tempo inteiro encorajando seus alunos a reconhecer a diferença entre um comentário crítico, que pode vir a iluminar, que você possa ajudar a enxergar de uma forma diferente, e um comentário que destrói. E que muitas vezes os comentários que ela fez, né, sobre a comunidade afro-americana, eles estão mal compreendidos, né, mal interpretados. E aí ela vai entrar em um tópico que a gente vai trabalhar um pouco, que faz um pouco também um dos tópicos do programa, né, que é a liberdade de expressão e a censura. Então, ela vai dizer que ela acha que o perigo da liberdade de expressão na nossa sociedade tem a ver com que as pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida pública, evitam um conflito, evitam gerar mágoas, né? E a partir disso começam a existir os silenciamentos entre as pessoas. Então aí ela vai trazer vários elementos sobre isso, né? Sobre a importância dos discursos dissidentes nas sociedades que são democráticas, né? E que se existe uma tensão, claro, entre falar, entre o livre falar, né? E as formas de silenciamento, e ela coloca questões que são formais, né? Como as leis ou a censura própria, ou questões implícitas, que eu fiz menção um pouco no início da minha fala, que pode ter a ver com questões sociais ou com a própria autocensura de que as pessoas exercem sobre elas a partir de movimentos sociais. E ela vai criticar essa incomodidade, né, de ser marginalizado, né? Aí ela também vai fazer essa questão do papel acadêmico que eu mencionei, né, para essa liberdade de expressão ou censura, e que a gente precisa também falar livremente, né? Ela vai dizer falar livremente também envolve falar de coisas que são doloridas. Então ela vai citar o livro esse da Comunhão, e ela muito enfaticamente diz que nesse livro ela fala sobre a autoestima das pessoas negras, e enfaticamente ela diz: eu preciso dizer muitas coisas sobre isso. Só que, bom, não são tópicos simples de abordar, né? E outra coisa que ela vai dizer sobre isso é que ela tenta, nas salas de aula, ensinar esse tipo de coragem para falar livremente. Outros tópicos que aparecem também é a violência estrutural e pessoal. Então, quando ela fala da autoestima das crianças, aparece em dois momentos bem bancantes, né? A autoestima das crianças e como isso são coisas que podem soar duras para muitas pessoas, mas que são coisas que precisam ser ditas, que são temas que precisam ser abordados, porque é uma questão que está acontecendo com toda a coletividade de crianças negras e a autoestima delas, né? Então, quando ela fala sobre isso, sobre essa violência da estrutural e da pessoal, da autoestima das crianças, né? Das expectativas, da raça, do gênero, ela aqui ela vai misturar dois assuntos, que é o silenciamento suave também, que eu coloquei suave entre aspas, mas que aí ela vai dar exemplo do Martin Luther King, para mostrar que ele também está sendo suavizado,
então, como mais palatável, né, onde ele só fala sobre paz e amor, mas Martin Luther King, que fala sobre temos que ter cuidado com o fascismo, que a gente tem que estar à sombra dele, que vamos conhecer o terrorismo, não são falas populares dele, e que isso também torna um tipo de censura, né? Que ele acaba tendo popularmente, né, uma imagem de o cara do eu tenho um sonho, né, desse discurso famoso dele. Bom, e ao mesmo tempo ela vai voltar sobre essa questão da dissidência dela, dizendo que ela é vista como uma garota má, que ela diz coisas que as pessoas não querem ouvir, e que por isso meio que ela parou de ser convocada para dar depoimentos, tudo, inclusive que os livros dela não recebem resenhas, que ela tem um público que acolhe, que lê, que consome, mas que os jornais nos Estados Unidos não fazem nenhuma crítica, nenhuma resenha, na verdade, né, sobre isso. E aí ela vai dizer que todos os cursos dissidentes não são valorizados nos Estados Unidos. Ela fala nossa nação, geralmente, quando fala, né? E aí ele vai dizer, seja de quem for, tipo, pode ser um homem branco, rico ou pobre, mas a questão que ela aponta como um verdadeiro problema é que é um jeito de silenciamento, né? Então, de qualquer forma de discurso que vai contrariando o que é percebido como um status quo. Aí ele vai fazer um questionamento, continuando com a questão da liberdade de expressão, ele vai fazer um questionamento se a universidade convocasse um nazista vindo ao campus a palestrar, eu vou abrir um parênteses, nazista como o pior mal da humanidade, né? Tipo, como qual é a pior pessoa que pode vir para palestrar? É o nazista. E aí não sei se é isso, mas a construção também do outro, do inimigo, né? Fechar parênteses novamente. E se ela fosse convocada para fazer, tipo, para contra-argumentá-lo, o que ela faria, tudo. E é interessante isso, porque eu assisti a entrevista várias vezes, e eu fui me sentindo, né, a minha emocionalidade a partir das perguntas dele, e fui me surpreendendo com as respostas dele. Porque quando ele fez toda essa argumentação, né, de você compartilharia uma mesa com um nazista, né? E ela diz, minha resposta é que eu sempre seria a favor da liberdade de expressão. E isso me pareceu, para refletir assim, enormemente sobre isso, de quanto a intolerância é uma via que nos permeia, né? Então, ela vai dizer que ela entende que as pessoas precisam saber como ouvir uma informação e pensar criticamente a partir disso. E aí ela se pergunta, né, o que significa para nós ouvir algo e temos que pensar criticamente a respeito? E que nós podemos fazer alguma escolha sobre isso, em oposição à ideia de que devemos impedir que as pessoas digam algumas coisas, as pessoas pensem algumas coisas, né? E aí ela fala sobre a questão sobre alguns livros, né? Tipo, certos livros nas bibliotecas, e ela diz, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre essas ideias, para abrir um pouco esse debate que ela está tentando dar, né, sobre a liberdade de expressão. Aí ela vai fazer uma crítica, né, ao termo politicamente correto, e ela vai fazer inicialmente uma análise do termo, né, falando, né, que na verdade é um termo
gangers, dos rappers, que falava sobre agir corretamente. E isso tinha a ver com ser certo, né? Estava vinculado com ser consciente, respeitoso, estar ciente da fala, e que esse é o primeiro sentido como positivo do politicamente correto, mas que se tornou uma ferramenta de censura e de silenciamento, sobretudo quando você precisa silenciar alguém e dizer que essa pessoa está sendo politicamente incorreta. E, frequentemente, ela enfatiza que isso é uma ferramenta utilizada por conservadores, né? Ou pela direita, para silenciar ou desmerecer vozes liberais e radicais. Então, que a questão sobre o politicamente correto, do ponto de vista dela, está vinculado a ser consciente sobre o modo de como está falando, como está sendo falado os grupos, ser consciente sobre o que você faz, sobre o que você diz. Então, que esse tipo de civilidade, de amabilidade, cortesia, né? Onde somos conscientes, onde pensamos sobre o que dizermos, porque a gente vive em um país muito diverso, então precisa poder abarcar toda essa diversidade. E aí ela contrapõe a questão da linguagem, né? Ela disse, ainda que a nossa linguagem é binária, então você é isto ou aquilo. E essa diversidade na língua não está representada. Eu lembrei da professora Susana. Então, ela incentiva que sejam utilizados termos inclusivos. Então, ela diz, por exemplo, que quando ela fala sobre pessoas brancas que são racistas, ela diz que ela tem que se esforçar para garantir que a sua linguagem não coloque todas as pessoas brancas nisso. Ou quando ela está falando que os homens são misóginos ou patriarcais, ela tem que se esforçar para usar uma linguagem que não faça parecer que ela está falando de todos os homens, ou que todos os homens são assim. E aí que a... Um momento. E aí que a censura também cobra algum tipo de relevância nas nossas condutas, porque ela vai falar sobre o que é esperado que ela diga, né, como feminista. Então, que ela entende que esse tipo de rotulação, de caixinha, onde uma feminista tem que dizer tal e tal coisa, vai muito em contra, não só da liberdade de expressão, mas também do reconhecimento das individualidades, e que nós podemos ter opiniões parecidas em muitos assuntos e opiniões diversas em outros. E aí ela vai dar um exemplo próprio sobre a infância dela, que ela não tem, ela tem algum tipo de, ela gosta das armas, nasce no Kentucky, então as armas foram parte da sua infância, ela cresce com isso, ela inclusive tinha uma arma de ar, né, de criança e tudo, e que isso não quer dizer que ela não tenha posicionamentos pacifistas ou que ela não se posicione contra a violência, né? Então, que ela também trabalha o conceito de abertura radical, e que isso permite que a gente possa discordar sobre alguns assuntos e que possam ter outras coisas que a gente concorda, mas que quando a gente coloca as pessoas numa caixinha de que uma feminista negra nos Estados Unidos que nasceu no Kentucky, tem que pensar, a gente acaba indo encontra um pouco disso, né? E aí a interseccionalidade ela volta a aparecer também aqui, né? Quando ela se coloca no percurso dela, né?
né? E, ao mesmo tempo, eu gostei que ela traz um questionamento sobre as questões do conflito, né? Que a gente tenta evitar os conflitos, que já ouviu muito dizer, mas se a gente vai falar sobre gênero, sobre raça, isso vai dar algum tipo de problema, vai ter um atrito. E ela responde, você já teve algum vínculo amoroso que não tenha conflito? E aí é interessante porque ela coloca dentro do conflito também o amor como um elemento. Dentro dessas construções, né, nos espaços públicos, né, claro, no privado, sem dúvida, mas no público também. Então, que reconhecer que o conflito é parte de tentar ter um relacionamento com alguém tem a ver com reconhecer quantos problemas são difíceis, complexos, e como é importante poder ter essa liberdade para falar, para que a gente não comece a censurar uns os outros, que a gente não tente se fechar. Bom, e aí ela continua, né, com essa questão das armas e tudo, mas aí eu achei interessante quando ela diz que ela foi apresentada as armas, mas também ela foi apresentada a realidade das armas e como lidar com elas, para não colocar em perigo ninguém, nem os outros. Então, ela apresenta também outra visão da questão armamentista, que, sem dúvida, é um debate, né, nos Estados Unidos. Acho que, para a gente, isso é um debate que a gente fica um pouco por fora, né, ou nas beiradas dele, mas eu achei interessante a colocação dela como uma coisa pessoal, né? E encerrando, não encerrando, mas quase encerrando, ela vai falar sobre raça, sobre autoestima e sobre a supremacia branca. E aí ela aponta, ela afirma, né, que a maioria dos estadunidenses brancos se acham, acreditam que são superiores. E ela diz, mas isso com certeza. E aí ela vai além disso, mas eu também acho que muitas pessoas negras acreditam serem inferiores. E como quando uma pessoa que é negra, que foge do que socialmente se espera, né? Uma pessoa vai afirmar, né? Você não é como as outras pessoas negras, no lugar de dizer as minhas noções sobre os negros são muito limitadas. Então ela começa, ela troca, né? Algumas questões e fala disso, dos preconceitos, e que é muito difícil para as pessoas ampliar a noção das coisas. Que, na verdade, a maioria das pessoas criam modos de se proteger e de defender dessa forma de pensar. E aí ele pergunta se a linguagem é parte do problema, né? E do termo de categoria da supremacia branca, e eu acho que ela justifica a categoria, que pode ser que as pessoas concordem, não? Inclusive ele faz menção, né, de que num painel que ela estava, 2 homens negros meio que riram dela por usar isso, mas eu acho interessante que ela gosta da categoria, acha ela a categoria útil e usa. Então ela explica, né, que a questão sobre a supremacia branca engloba a autodepreciação de negros e que então ela dá um exemplo, né, de uma criança que está se com uma criança negra se lava com alvejante. Então ela diz, mas a gente não pode dizer que essa criança é uma criança racista, mas é uma criança que está neste mundo, que assiste televisão e que por algum... então, ao existir, ela aprendeu que ela tem alguma coisa errada e que ela precisa fazer alguma coisa para corrigir isso que está errado com ela. Então, que para ela, a categoria, né, de supremacia branca é um termo útil e que engloba o fato de que pode haver uma criança de 5 anos que entende, que pode ter um entendimento de que ser branco é melhor.
E agora sim, encerrando, ele pergunta, né, que ela escreve sobre vários desafios, tudo, e se ela viu sinais animadores, empolgantes. E aí ela diz que sim. Inclusive ela diz que o fato de ver o Hux, né, como se fez lembrar Maradona, né, Pelé, que falava assim como em terceira pessoa, que ela possa ter um público de leitores e pessoas que estão famintas para ouvir vozes provocadoras que vão ao cerne da questão. Já diz muito, porque também todos querem ter respostas sobre as coisas que elas estão em crise, né? Então, ela se diz que ela acredita que é algo que une, ultrapassando a questão da raça, da classe, do gênero, das preferências sexuais, da religião, e ela vê-se esperança. Esperança que esse tipo de fome, né, que foge do discurso dissidente, que é um discurso dissidente, nela, em outras pessoas, está basicamente anclado na procura pela verdade, por viver nossas vidas plenamente. E aí ela se faz uma última menção sobre os tempos difíceis, né? Porque a entrevista é em 2002 e ela, o 11 de setembro ainda é um fato muito recente, então sobre a censura e tudo, mas que ela entende que a gente vive numa sociedade que está cheia de esperança, de promessa, ainda que numa sociedade dividida, né? Mas aí ela consegue ver essa parte da esperança. E para encerrar, e não tomar tanto tempo, eu trouxe uma frase dela, acho que engloba um pouco o todo do que ela apresentou para nós. É que no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de maneira que libertar nós mesmos e os outros. Essas ações são testemunho do amor como prática da liberdade. E é isso. Pode. Pronto. Você que para a gravação.